Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, saiu uma notícia que fez bastante barulho, né? Pesquisadores da própria Apple, veja só, publicaram um estudo questionando bastante a capacidade de raciocínio dos modelos de IA que estão aí na crista da onda. Exato. Incluindo os gigantes, né? OpenAI, Google, Anthropic. Sim, e o termo que usaram foi forte: ilusão de pensamento. Meio pesado, não? Com certeza. E o foco hoje são justamente esses modelos grandes de raciocínio, os LRMs. A Apple basicamente diz: calma lá, talvez a gente esteja superestimando o que eles realmente conseguem fazer em termos de pensar de forma complexa. Entendi. E para analisar isso, a gente se baseou, claro, no artigo deles, né? Delusion of Thinking. Isso. E também na cobertura da mídia, como a Futurism, vídeos da CNBC e análises mais a fundo, tipo a do canal AI News and Strategy Daily. Legal. Então a nossa missão aqui é destrinchar esse argumento da Apple, pensar nas implicações e ouvir as diferentes visões sobre isso. Bora lá? Qual é o ponto central desse estudo? Bom, a tese principal é que esses modelos, mesmo os mais avançados, mostram mais uma aparência de pensamento, uma ilusão, do que um raciocínio de verdade, que se aplica a coisas novas. E eles falam num colapso total de precisão, né? O que seria isso exatamente? Quando o problema passa de um certo nível de complexidade, a capacidade deles de acertar simplesmente despenca, cai muito. Nossa. E ainda tem aquele fenômeno que eles chamaram de overthinking. Isso eu achei curioso. Sim, é contraintuitivo mesmo. Tipo, o modelo gasta mais recurso computacional, mais tokens, que são as unidades que a IA usa para processar, né? Certo. Ele gasta mais nesses problemas difíceis, só que o desempenho piora, ou fica mais lento, mesmo tendo tokens de sobra para pensar. Como assim? Pensar demais atrapalha a IA? Parece que sim, nesses cenários específicos. A Apple também critica os testes comuns, os benchmarks. Dizem que podem estar contaminados. Contaminados? Como? Os modelos podem já ter visto as respostas durante o treino, sabe? E esses testes não medem bem como o modelo chegou na resposta, só se acertou. Ah, entendi. E o que eles fizeram de diferente? Usaram ambientes mais controlados, tipo quebra-cabeças clássicos, Torre de Hanoi, Ah, sim, mover os discos de um pino para o outro? essa mesma. E também salto de damas, travessia do rio, coisas com regras bem definidas para testar a lógica passo a passo. E naquele exemplo da Torre de Hanoi que a CNBC citou, a coisa ficava feia rápido, né? Depois de 8 ou 10 discos, a precisão ia lá para baixo. Exatamente. Mostra um limite bem claro. O estudo aponta também que eles sofrem com cálculo exato e não seguem algoritmos direitinho, de forma consistente. Mas, claro, tem o contexto, né? O pessoal da Futurism e da CNBC levantou a bola. Será que a Apple, que talvez alguns achem que está um pouco atrás nessa corrida da IA generativa, não estaria meio que cutucando a concorrência por causa disso? É uma leitura possível, né? Nesse mercado super competitivo. Sem dúvida. É um ponto que surge. Mas aí o AI News and Strategy Daily trouxe um contraponto interessante. Qual foi? Que a crítica talvez não seja tão, digamos, catastrófica quanto pareceu para alguns. Eles lembram que os testes da Apple foram bem específicos, bem restritos. Restritos como? Olha, as IAs não podiam usar ferramentas externas, calculadora, buscar na web, rodar um código Python, coisas que elas direto fazem no mundo real para resolver problemas, certo? Sim, claro. E também tinha limite de tempo para resposta. Os modelos testados nem sempre eram os top de linha mais recentes. E o método para rastrear o pensamento foi um bem particular. Ah, então peraí. Essa queda de precisão talvez não seja só uma falha de raciocínio puro da IA, Pode ser. mas também uma falha em, tipo, perceber que precisaria de uma ferramenta externa, algo que o teste não deixava usar. Exatamente. O AI News Daily sugere isso, que talvez a interpretação mais alarmista que rolou por aí foi um pouco além do que o paper realmente dizia. No mundo real, a IA geralmente trabalha com ajuda. Entendi. A crítica da Apple vale dentro daquele cenário do teste, mas talvez não se aplique direto a tudo. Exatamente. Ok. Mas pensando nas implicações, mesmo com essas ressalvas, se a Apple tem um ponto, isso não mexe um pouco com a direção que a indústria está tomando, com esses investimentos gigantescos? Mexe sim. A CNBC até perguntou:
Será que estão buscando o tipo certo de inteligência? Talvez isso leve a um foco maior em eficiência, não só em escala, escala, escala. E para a própria Apple, isso talvez reforce a estratégia deles, né? Mais cautelosa, de lançar coisas mais redondas. Exato. Pode ser visto como uma validação dessa abordagem. E tem aquela ideia prática que o AI News Bailey levantou, achei interessante. Que a pesquisa, mesmo limitada, mostra que as IAs precisam saber pedir ajuda. Isso. Quando o problema fica complexo demais para ela sozinha, ela deveria, sei lá, escalar para um modelo maior, ou usar uma ferramenta, ou até chamar um humano. Falta um jeito padrão para isso acontecer. É fascinante. Nos faz pensar o quão perto ou longe a gente está de um raciocínio artificial que seja realmente geral, flexível. Exato. O próprio artigo da Apple questiona isso. Desafia o que a gente assume sobre o que essas IAs realmente conseguem fazer. Bom, então resumindo rapidinho, a pesquisa da Apple mostra que, em testes bem específicos, o raciocínio das IAs atuais tropeça feio quando a coisa complica. Aí vem overthinking, queda de precisão. Isso. Mas com a ressalva importante de que esses testes tinham limitações e não refletem todo o uso real. E por que isso importa para quem acompanha a gente? Olha, porque mexe com a confiança nesses sistemas de IA que estão entrando na nossa vida, né? E também com a direção da tecnologia e com aquela diferença que às vezes existe entre o marketing e o que a ferramenta de fato entrega. Perfeito. E para fechar aquela provocação final, pegando essa ideia de pedir ajuda, será que o próximo grande salto da IA não é só fazer o modelo ficar mais inteligente sozinho? Mas sim ficar mais inteligente em reconhecer os próprios limites e saber como e quando buscar esse auxílio externo. Como que a gente projeta sistemas que lidam bem com a complexidade que eles mesmos não dão conta? Fica aí a pergunta no ar.